A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. E eu vou começar, a partir de hoje, uma nova série de exposições. Vocês sabem que normalmente eu prego através de sessões das Escrituras. E eu volto para os Salmos agora mais uma vez. E agora nós vamos expor um tipo de salmo, um bloco de salmos, conhecido como salmos de romagem. Esses salmos ficam entre o Salmo 120 e o 134. São alguns dos salmos mais bonitos, ao meu ver, das Escrituras. São alguns dos salmos mais especiais e que você os conhece muito bem. E assim eu queria convidar você para abrir no Salmo 120 e vamos começar com o primeiro salmo de hoje, o primeiro salmo dessa série de exposições. Diz assim o salmo número 120: Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Estou lendo na Nova Versão Transformadora. Em minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele respondeu à minha oração. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Ó língua mentirosa, o que Deus fará com você? Como aumentará seu castigo? Ele a atravessará como flecha afiada e a queimará com brasas vivas. Como sofro na distante Meseque, é doloroso viver entre os moradores de Quedar. Estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Procuro a paz, mas quando falo de paz, eles querem guerra. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, estamos diante do Senhor nessa manhã para te entoar louvores, para adorar o teu nome, para ter comunhão com os irmãos e contigo de maneira especial, com aqueles que estão aqui conosco, com aqueles que comungam conosco por meio das redes sociais devido a esse período de pandemia. Nós queremos também, Senhor, pedir que por meio desse cântico de louvor, do Salmo de número 120, o Senhor possa nos ensinar a tua vontade, nos ensinar a se relacionar contigo, nos ensinar a viver no meio de um mundo caído, nos ensinar a se parecer contigo no meio desse mundo, Senhor. Pedimos ao Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. E esse é o salmo de peregrinação. E por isso eu quero começar no primeiro salmo chamando de peregrinos em terra estranha. É exatamente esse o contexto que está acontecendo aqui. Nós temos um salmo apropriado para abrir essa série de salmos, porque ele está contando justamente qual o desafio de ser um judeu habitando em meio a povos de outras nações, povos bárbaros, violentos, pagãos, que usavam a sua língua de maneira ferina para agredir, para caluniar, para injuriar, e aquilo produzia dor, amargura, e como eles deveriam agir no mundo como peregrinos entre povos estranhos, que vivem valores diferentes e que os perseguem. E esses salmos, eles eram cantados durante as viagens para Jerusalém. Os povos da Palestina, os judeus da Palestina e dos outros lugares do mundo, da dispersão, pelo menos 3 vezes por ano, nas festas judaicas, eles montavam as caravanas e começavam viagens para adorar no templo de Jerusalém.
Lá no templo de Jerusalém, eles iam para a festa da Páscoa, entre outras festas, fazer suas ofertas, cultuar, celebrar, segundo a lei do Senhor. E quando eles iam nessa estrada, caminhando em grandes caravanas, eles iam adorando ao Senhor com esses cânticos que nós vamos estudar aqui. Esses cânticos dos peregrinos, que se sentiam muitas vezes, de fato, peregrinos, como vamos ver nos Salmos. Peregrinos na terra de estranhos, cercada por povos estranhos, pagãos e que os perseguiam. E o tema principal desse primeiro salmo é calúnia. Alguém aqui já se sentiu caluniado alguma vez na vida? Deixa eu me identificar com você aqui. Calúnia é um dos grandes desafios. Como fere ser caluniado, né? Eu já passei por algumas dessas. Duras calúnias contra mim e que me feriram, sim, me feriram seriamente. E talvez você sabe muito bem que sentimento é esse que o salmista está atravessando. Esse sentimento de ter sido difamado, perseguido, pessoas querendo destruir reputações, cancelamento público, o que hoje, inclusive, é muito comum nas redes sociais. Não é verdade, gente? Nós vivemos um momento da cultura do cancelamento. Reputações são destruídas, às vezes, por movimentações na rede social. Isso tem sido até alvo de estudos, de pesquisas científicas e de muitas reportagens. Por exemplo, cito essa da Veja, que fala sobre a cultura do cancelamento, onde pessoas são linchadas na rede social e, por meio de mentiras, injúrias e calúnias, destroem a reputação das pessoas. E esse é um desafio da nossa geração. Por isso esse salmo é um salmo tão apropriado para nós, na nossa época. E como é difícil, porque quando depois, nessa cultura de cancelamento, onde nesse tempo de pós-verdade, alguém começa a colocar um monte de coisa para você, até as pessoas descobrirem a verdade, a sua reputação já foi destruída. Como diz Charles Spurgeon, enquanto a verdade calça as botas, a mentira já deu a volta ao mundo. E todo mundo acredita que aquilo que falaram de você, ainda que seja mentira, parece não ter mais volta. E eles eram caluniados por ser judeus vivendo em meio a outros povos. Mas será se a gente é caluniado por ser povo de Deus em meio ao mundo que a gente vive? Por exemplo, ser evangélico no Brasil hoje. Alguém quando olha para você, ele já pensa logo, é evangélico? Ele é fascista, negacionista, gado, alienado, preconceituoso, ganancioso, só pensa em dinheiro. A gente não é logo taxado de uma série de preconceitos, né? E é exatamente isso que o salmista está enfrentando. Ele está enfrentando, como diz o verso 3, ele diz, lábios mentirosos. Verso 2, na verdade. Língua enganadora, ferindo o seu coração. É possível que esse salmo tenha sido escrito na época do pós-exílio. Quem lembra da história de Neemias? Foi pregado aqui recente pelo pastor Afonso, Neemias e Esdras. E tinha 2 cidadãos naquela época, famosos. Como é o nome deles? Sanbalat e Tobias, né? E o que Sanbalat e Tobias faziam? Eles falavam mal do povo judeu, escreveram cartas para Artaxerxes, falando que o povo de Deus era um povo rebelde, um povo mau, que eles estavam reconstruindo os muros e o templo com a ajuda do Artaxerxes, mas eles iriam se levantar no final contra o próprio Artaxerxes, que eles não iam pagar impostos, que eles eram mau caráter, que eles iam se levantar contra o rei. Eles começaram a falar mal do povo de Israel, e aí as nações começaram a se levantar contra Israel, e Artaxerxes proibiu a continuação da reconstrução dos muros de Israel, e agora o povo volta a sofrer
por causa de Sambalate e Tobias. E é bem possível que esse salmo se refira a essa rejeição, a essa maledicência, a esses homens que feriram o povo de Israel por meio das suas injúrias. Porque a verdade é que, ao longo da história, o povo de Deus, ele é rejeitado nesse mundo. Sim ou não, irmãos? O povo de Deus é rejeitado. O próprio Senhor Jesus disse que a gente deveria esperar ser rejeitado, perseguido, e sempre foi assim em toda a história da humanidade. O povo de Deus tem sido rejeitado por esse mundo. Mesmo no nosso mundo, a gente vê muitos sinais de rejeição. Por exemplo, na academia não se fala mais ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo. O que se diz agora? Antes da era comum, depois da era comum, porque não pode mais falar de Cristo. Por exemplo, a gente viajou junto com o pastor Afonso, a família, viajamos para visitar o Ena e Raíssa. Passamos os períodos natalinos ali, festejos nos Estados Unidos. Lá você quase não vê mais Feliz Natal. Lá foi substituído por Happy Holidays, bons feriados, ou feliz feriado. A gente já não pode mais nem falar de Dia dos Pais, né? Porque a gente é tido como preconceituoso, agora tem que ser Dia dos Cuidadores, né? A gente tem sido rejeitado em toda parte. E quando vão nos ferindo, nos chamando de genocidas, preconceituosos, desalmados, isso fere a nossa alma. Sim, isso machuca. A língua ferina, ela produzia grande angústia no salmista. Ele diz assim, verso 1, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele respondeu a minha oração. Primeira coisa que ele descreve é como ficava a alma dele quando ferido, como ficava a alma dele quando injuriado, quando as pessoas o julgavam, quando as pessoas falavam coisas ruins a respeito dele, como ele se sentia tão angustiado, era a palavra. E não é fácil, irmãos. Alguns anos atrás, eu como engenheiro, fazendo obra para uma prefeitura, esse prefeito ele passou a ser alvo de investigações do Ministério Público. E como eu era um dos engenheiros, dos construtores trabalhando, eu entro nesse processo de investigação, que se abriu o processo, e que detalhe, já aviso de saída, já terminou, eu já venci, graças a Deus, diante da justiça já ficou clara a minha inocência. Mas, naquela época, o Ministério Público lançou nota, e que saía meu nome, em praticamente todos os jornais, blogs, televisão. Irmãos, foi um período muito difícil para mim. Eu tive convites para pegar desmarcados. Eu tive pessoas dizendo, eu sempre soube que Rafael não era esse rapaz que ele parece ser. É um hipócrita, é um falso, é um bandido. Eu tenho amigos que desviaram de mim nessa época, quando eu encontrei em aniversários, por exemplo. Eu tive gente que me abordou para perguntar por que eu, sendo homem de Deus, tinha feito um negócio desse. Irmãos, dói. Dói. Sim, quando se começa um trabalho de cancelamento da sua reputação, dói, angustia a alma. Mas como reagir? A grande questão aqui do salmista, ele sendo caluniado pelos povos vizinhos, como reagir a um mundo que nos rejeita? Como reagir a um mundo que quer nos ferir, a um mundo cuja língua tenta nos machucar, tenta nos cancelar? Como é que a gente reage a um mundo assim? A primeira resposta está nos versos 1 e 2. Ele diz, o que ele fez na angústia dele? Em minha angústia, clamei ao Senhor,
e Ele respondeu a minha oração. Sabe como é que você reage à perseguição do mundo? Sabe como é que você reage àqueles que te ferem, talvez no seu trabalho, talvez na sua família, talvez os seus vizinhos, aqueles que te agridem, aqueles que ferem, falam mal de você e tentam te diminuir, tentam acabar com a sua reputação, questionar a sua fé. Não é você que diz que é crente, mas tu mesmo é um safado, não é? Como reagir a essas pessoas? Primeira reação do salmista foi ir aos pés de Deus em oração. Ele clamou a Deus. E clamar não é uma simples oração. Clamar é orar com intensidade. É alguém que entra na presença de Deus e às vezes sem palavras ora por meio de lágrimas, rasgando o coração na presença de Deus, dizendo: se não for o Senhor. Porque Deus ouve o coração angustiado. Como é que a gente reage aos dias de angústia? Clame a Deus. E aqui eu quero chamar a atenção para você de 3 coisas que ele fez nessa oração que você pode aprender com ele. Como clamar a Deus na hora da angústia? Em primeiro lugar, ele diz assim: em minha angústia eu clamei. Ele está falando no passado. Eu clamei ao Senhor e Ele respondeu a minha oração. A primeira coisa que Ele faz é lembrar de outras experiências. Ele começa a dizer: não é a primeira vez que eu passo por um momento difícil na vida. Não é a primeira vez que eu sou angustiado, maltratado. Não é a primeira vez que eu me vejo em meio a apertos. Não é a primeira vez que a minha alma é abatida. Mas no entanto, eu consigo olhar para trás e dizer que no passado, em momentos como esse, eu orei, eu clamei a Deus. Ele ouviu a minha oração e Ele me respondeu. Sabe como é que você faz quando você estiver angustiado? Olhe para trás. Primeira coisa, irmãos, olhe para trás. Conte as muitas bênçãos. Conte quantas são. Olhe para trás e veja o que Deus já fez na sua história. Olhe as respostas de oração que Deus já te deu. Olhe as mudanças de rumo que Deus já te proporcionou. Olhe as libertações que Deus já fez. Olhe os milagres que Deus já realizou. Olhe para trás e lembre-se que Deus tem sido fiel contigo até aqui. Olhe para trás. Profeta, lamentando, chorando, diante da presença de Deus, em Lamentações, capítulo 3, Jeremias diz assim, em meio a toda a angústia que ele vinha passando, ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Amém, irmãos? Não sei o que você está passando hoje. Qual é o motivo da sua angústia? Se o problema é numa enfermidade, se é financeira, se é no casamento, eu não sei qual é a tua área. Em um período angustiante como esse, eu quero te convidar agora, olha para trás. Olha para a tua história. Deus já respondeu a oração sua, irmão? Sim ou não? Quem pode dizer assim: eu já vi Deus fazer o que eu nem esperava? Tem alguém aqui? Mas Deus mudou? Deus mudou, irmão? Ele continua sendo Deus? Ele continua podendo fazer? Então, na tua angústia, se lembre do que Deus já fez na tua vida. Em segundo lugar, quando você se lembrar, ele agradeça. Ele começa essa oração no meio da angústia com ações de graça, olhando para trás, lembrando as bênçãos, como quem diz: glória a Deus, eu louvo a Deus pelo que Ele já fez. Eu estou sendo perseguido agora, eu estou angustiado, mas ainda assim eu não vou ficar aqui murmurando e reclamando. Eu olho para trás e eu encho o meu coração de gratidão, sabendo que mesmo nessa angústia eu tenho um Deus que já me abençoou tantas vezes. Um homem de oração
é um homem que sabe agradecer. Se você voltar um pouquinho para trás, no Salmo 118, no verso 1, ele diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e seu amor dura para sempre. Agradecer a Deus é um mandamento, é uma ordem. Não é só uma sugestão, você tem um mandamento do Senhor. Agradeça a Deus. Todo dia, irmão, agradeça a Deus. Em meio às dificuldades da vida, agradeça a Deus. Em meio aos apertos da vida, agradeça a Deus. Porque é um mandamento de Deus, mas é também remédio para a tua alma, sabia, irmão? Lembrar do que Deus já fez no meio da angústia e agradecer é remédio. O apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, um texto que até citei na minha última mensagem, ele diz assim: não andeis angustiados por coisa alguma, antes fazei conhecidas diante de Deus todas as coisas por meio da oração, da súplica e da ação de graça. E a paz de Deus habitará o vosso coração e mente. Guardará vosso coração e mente em Cristo Jesus. Sabe, se você entra no meio da angústia com ações de graça, em oração, é remédio para o coração. E depois de lembrar para trás, agradecer, aí o que ele fez? Diz então, clamei. Aí ele diz: livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Aí ele entra pedindo, com a petição, dizendo: Senhor, olha para aqueles que me perseguem, olha para aqueles que me injuriam, olha para aqueles que me magoam, olha para aqueles que estão me cortando com a sua língua, meu Deus, livra-me. Sabe por que ele clamou ao Senhor? Porque Deus ouve a oração dos aflitos. Você pode dar um amém por isso, irmão? Salmo 118, no verso 6. Salmo 18, verso 6. O salmista diz: em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. E do seu santuário ele me ouviu. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Sim. Sabe por que você tem que pedir a Deus? Porque o Senhor ouve a oração dos que clamam na angústia. Você, quando está orando, você não está falando ao vento. A palavra de Deus diz que o Senhor se inclina dos céus. O Senhor, quando você ora, Ele se inclina para ouvir as tuas orações. Salmo 113, no verso 5, diz: quem se compara ao Senhor nosso Deus entronizado nas alturas, que se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra? Você lembra quando Deus foi libertar, quando o povo de Israel sendo caluniado no Egito? O que acontece? Deus diz, Êxodo capítulo 3, no verso 7, diz que Deus ouviu o clamor de Israel, dos judeus, dos hebreus. Então, decidiu livrá-los, assim envia Moisés. Sim, irmãos, o Senhor ouve a oração. E o Senhor é aquele que responde a oração. O Senhor Jesus, falando sobre isso, ele diz: eu vou para o junto Pai, João 14, e diz: e tudo quanto pedires ao meu nome, isso farei. Irmão, quando você entra diante da presença de Deus, pedindo ao Senhor, pedindo a Deus em nome de Jesus, é promessa dele. Ele diz: eu ouço as orações. Por que talvez você nem sabia por que a gente ora
no final, em nome de Jesus, amém. É reforçando essa verdade teológica, que o Senhor Jesus, Ele está sentado à destra do Deus Pai, intercedendo para nós, por nós, e eu tenho acesso livre à presença de Deus em oração por meio de Jesus. E tudo quanto eu pedir a Ele, Ele ouve e Ele atende. O próprio Senhor Jesus, em meio a uma parábola, diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre-se-lhe-á. Sim, o Senhor diz: pede, porque aquele que pede recebe resposta da parte de Deus. Sim, o Senhor responde as orações. Mas ele continua ainda dizendo uma segunda maneira de como reagir a um mundo que nos rejeita. Ele vai dizer, então, no Salmo 120, nos versos 3 e 4, ele diz: ó língua mentirosa, o que Deus fará com você? Como aumentará o seu castigo? Ele a atravessar como flecha afiada e a queimará com brasas vivas. Segunda maneira é entender que a justiça não será feita por você. Eu sei que quando alguém te agride, qual é a vontade que você tem? O outro disse dali, esganar. O outro diz o quê? Quero matar. Mas não é assim que a gente deve fazer, não foi assim que o salmista fez, porque ele quis fazer conforme a vontade e a lei do Senhor. A gente reage aos que nos agridem, aos que nos perseguem, com paz. Sabe por quê? Com a consciência de que a justiça vem de quem? Vem de mim, do meu braço? A justiça sou eu que faço? Não, a justiça vem de Deus. Se quando ele estava angustiado, a primeira coisa que ele fez, ele olhou para trás e lembrou que Deus já o tinha abençoado, agora ele olha para frente. E ele faz uma pergunta: qual será a punição que Deus vai dar para essa língua enganadora? Qual será o juízo que Deus vai trazer sobre ele? E ele faz até uma espécie de provocação. Ele diz: ó língua mentirosa, o que Deus fará com você? Como aumentará o teu castigo? Ele está dizendo: a justiça de Deus vai vir sobre você. Não é a minha, não é o meu braço, não é o meu ódio, não é o meu rancor que vai me vingar, mas a vingança vem de Deus. É o que ele está dizendo. E por isso ele diz: ele o atravessará com a flecha afiada e a queimará com brasas vivas. Sim, ele cria uma imagem de como Deus respondendo a eles com uma flecha apontada sobre ele. E essa flecha, talvez a sua versão, se você está com a revista atualizada, diz que como brasas de zimbro. Zimbro era um carvão, que era o melhor material de um arbusto espinhento que produzia um carvão mais quente do Oriente Próximo. Ele diz: assim como a brasa que vem do zimbro, vocês serão queimados pelo fogo lançado pela flecha de Deus. Sabe por que eu posso fazer paz hoje, irmãos? Porque eu sei que eu não preciso fazer justiça com meus braços, porque a justiça vem de Deus. Por isso, não te vingarás. Ele está seguindo a própria lei, irmãos. A própria lei já dizia isso. Levíticos 19:18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Não te vingarás. Os sábios, refletindo sobre a lei, falavam: não digas, vingar-me-ei do mal. Aí o que o sábio entendia? Ele diz em Provérbios 20:22, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Não,
Não precisa da força do teu braço, não. Espera no Senhor. Ele vai te livrar. Não procure se vingar. A vingança vem do Senhor. Já no Novo Testamento, a gente acha que Deus mudou. Não, a lei já ensinava isso. E no Novo Testamento, Paulo já disse em Romanos 12, 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, nem dê lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Sim, a vingança vem da parte de Deus. Mateus 5,44 ainda diz assim, vocês ouviram, né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amarás os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É assim que a gente reage àqueles que nos ferem, que nos perseguem, que nos machucam, cuja língua são como facas afiadas contra nós. Pague o mal com o bem. Não pague o mal com o mal. No texto de Romanos 12, no verso 21, ele diz, não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É assim que nos ensina as Escrituras. E ele diz, porque se você fizer isso, verso 20 vai dizer, porque você vai amontoar brasas de fogo sobre a cabeça dele, quando ele vier para te bater, e quanto mais ele te machucar, e quanto mais ele te ferir, você fizer bem para ele, aí ele vai ficar confuso, pastor. Meu Deus, esse cara é doido. Pague o mal com o bem. Deixe que a vingança venha do Senhor. Por quê, irmãos? Eu sei que você pode estar ferido, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Não, olha. Pior coisa que tem é cair nas mãos de um Deus irado. A vingança do Senhor, irmãos, a vingança do Senhor é coisa séria. Não vingue-se a si mesmo, não te preocupe, os homens maus terão a sua paga. Provérbios 12, 12 vai dizer, lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Ele vai dizer no Provérbios 19, 5, a testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. E Apocalipse 21, 8 diz, mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será lá no zimbro de fogo, na brasa quente, lá no lago ardente de fogo e enxofre. Não precisa se vingar, irmão. Espere em Deus. O Senhor fará justiça dos que fizeram injustiça contra nós. Mas tem uma questão, irmãos. Às vezes, quem comete a injustiça somos nós. Sim ou não, irmão? Agora eu preciso, às vezes, te colocar no lugar daquele que está falando mal no salmo. Porque, às vezes, nós não estamos no lugar do salmista. Nós estamos no lugar dos homens de língua ferina. Isso significa que a gente não é para a gente achar que a gente é melhor do que os outros. Não, eu sou o santarrão, o resto do povo do mundo é todo lascado. Não. Nós também somos pecadores. Nós também precisamos ter a consciência de que um dia passaremos todos diante do Senhor. Será que alguém vai se livrar desse juízo, irmãos? Que diz a palavra de Deus? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra no juízo, mas passou da morte para a vida. Só tem uma maneira do homem se livrar do juízo de Deus. É se ele crê e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque todos somos pecadores e só existe um que pode nos salvar. Jesus Cristo, que pagou o preço das nossas injustiças, pagou o preço da nossa língua ferina naquela cruz, para todo aquele que nele crê não pereça,
nem passe pelo juízo, mas faça com que o seu juízo seja depositado sobre o próprio juiz, sobre o próprio Jesus. E por fim, como reagir ao que te rejeita? Versos 5 e 6. Ele diz: como sofro diante de Meseque. É doloroso viver entre os moradores de Quedar. Estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Procuro a paz, mas quando falo de paz, eles querem guerra. Ele está dizendo: olha, eu sou uma pessoa de paz entre homens de guerra. Sabe como é que a gente vive entre aqueles que nos ferem, entre aqueles que não querem viver a vontade de Deus? Não tenha medo de ser diferente. Não se torne igual a eles. Se eles são maldosos, não se tornem maldosos. Se a língua deles é ferina, não faça a sua ferina. Se eles são vingativos, não seja você vingativo. Tenha a firmeza de ser diferente, de ser um homem de paz em meio a um mundo de guerras. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz: não vos conformeis com esse mundo. Não tenha a forma desse mundo. Quando ele diz: eu estou sofrendo diante de Meseque, e como é doloroso viver entre os moradores de Quedar, ninguém pode morar em dois lugares ao mesmo tempo, porque Quedar ficava na Arábia. Ele diz assim: eu mesmo na minha própria terra me sinto entre os inimigos árabes. Meseque já fica lá na Ásia Menor, lá onde hoje é a Turquia, lá no extremo norte, enquanto Quedar era no extremo sul. Ele está trazendo à luz os inimigos. Ele está dizendo: eu na minha própria terra me sinto como entre os principais inimigos. Eu vivo na minha cidade, mas parece que eu sou morador em terra estranha. Eu vivo na minha casa e parece que eu não sou daqui, eu sou de outro mundo, eu sou um peregrino no meio de pessoas diferentes. Sim. Eles se sentiam como vivendo entre bárbaros, rebeldes a Deus, violentos, sofrendo mal, sendo perseguidos, maltratados, sentindo-se um estrangeiro na própria terra. A própria Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Sim ou não, irmãos? O próprio apóstolo Paulo diz: olha, vocês, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está nos céus. Filipenses capítulo 4, nós não somos daqui mesmo. Por isso que os salmos de peregrinação nos chamam a pensar numa coisa assim: não pense que você é aqui, não fique querendo fazer riquezas aqui, raízes aqui, porque você não é daqui. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos, em meio a um povo diferente, e eu não vou me parecer com eles, porque eu não sou daqui, eu estou de passagem. Eles são bárbaros, são violentos, eles vão falar mal de mim, eles vão questionar os valores, eles vão dizer que eu sou doido pelos meus valores sobre sexualidade bíblica, sobre as verdades bíblicas, sobre o casamento bíblico, eles vão dizer que nós somos retrógrados, eles vão dizer que nós somos doidos, eles vão dizer que a gente não é racional, eles vão dizer que a gente é falso, eles vão dizer que a gente é hipócrita, eles vão levantar calúnias contra nós, eles vão dizer que eu sou pastor porque eu quero dinheiro, não é isso que eles vão dizer? Mas só que Jesus já disse: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim me perseguiram assim perseguiram os profetas que viveram entre de vós. Irmãos, esperem ser perseguidos. O povo de Deus é peregrino em terra estranha, e Jesus diz: esperem ser perseguidos no meio da sua casa, no meio do seu bairro, no meio da sua escola, no meio aos seus amigos. O cristão é alguém que assina uma autorização quando aceita Jesus: eu aceito ser perseguido pelo teu evangelho.
Ele diz: eu estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Eu procuro a paz, eu sou pela paz, eu vivo na paz, enquanto eles querem guerras. Assim, não interessa se eles são violentos, agressivos ou falem mal de você. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo, irmão, de ser um cidadão do céu. Pedro falando sobre isso, quando ele diz assim: olha, a gente vive entre gente diferente, valores diferentes, princípios diferentes, como o povo de Quedar, ou como os bárbaros, como os árabes, nos inimigos dos judeus, como aqueles lá da Ásia. Não interessa como eles são, não seja igual a eles. Pedro vai dizer, capítulo 2, versículo 11, ou capítulo 1, versículo 11, eu escrevi tudo errado aí, mas bota no Google o que você acha. Amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que eles falam mal de vós, como fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as suas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Ele diz: eles falam mal de você. Em vez de você reagir com maldade, seja exemplar no meio deles. Seja diferente. Ah, pastor, mas a galera da minha escola é tudo doido e eu fico me achando estranho. Irmãos, cadê os jovens? Ficam lá em cima. Não tenha medo de ser estranho. Ah, mas eles fazem tudo assim, a sexualidade deles, as festas deles, a bebedeira deles. Seja diferente. Seja macho no evangelho para ser diferente. Seja fêmea no evangelho para dizer: eu sou diferente mesmo. Não interessa como o mundo é, eu sou diferente. Não interessa se no meu trabalho todo mundo acha desse jeitinho e a gente vai tomar a forminha deles para não ficar diferente. Até porque eu quero ser igual, eu falo até palavrão para poder pregar o evangelho. Seja diferente, irmão. Conversa de que a gente tem que ser igual a eles para ser aceito. Cristo já disse: nós não vamos ser aceitos mesmo, vamos ser perseguidos, vamos falar toda coisa estranha sobre nós. Por quê? Porque somos diferentes. Porque nossos valores são diferentes. Não tenha medo de ser diferente. Se eles querem guerra, não se torne um como eles. Continue dizendo: eu vivo pela paz. Porque teve um que foi, de fato, o grande alvo de toda a calúnia da terra. Quem foi o homem mais caluniado nessa história? Onde esse salmo se cumpre cabalmente. Foi em Jesus Cristo de Nazaré. Ele, sendo perfeito, sendo santo, sendo Deus, sofreu todo tipo de injúria, calúnia, difamação, ao ponto de ser levado para a cruz. O próprio Deus sofreu a cultura do cancelamento na terra, sendo condenado como um marginal. Mas sabe por que ele fez isso? Por amor a você, para te salvar. E ele se torna o grande salvador das nossas vidas, porque ele aceitou a calúnia e se torna um grande exemplo para nós de como viver em meio a um mundo caído. Por isso, entregue o seu coração para Jesus e viva como Ele. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo de culto e adoração na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, que fala conosco de maneira pontiaguda nessa hora, nos convocando à paz, ao perdão, a sermos pacíficos e diferentes em meio a um mundo caído, Senhor. Mas nós olhamos para Ti agradecidos pelo Teu amor que nos perdoou, que sofreu de fato toda essa calúnia, injúria, difamação, condenação desse mundo, para sofrer a pena pelo meu pecado, pela minha injustiça, pela minha maldade,
pela minha língua ferina. Senhor Jesus, nós queremos viver como o Senhor, com o mesmo coração e com o mesmo amor, e entregar a nossa vida para Ti, porque sabemos que só há salvação na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Existe alguém entre nós nessa manhã que quer entregar a vida para Jesus, aquele que foi caluniado por você? Faça um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Alguém que quer fazer uma decisão pela primeira vez, ou uma reconciliação na presença dEle. Eu queria orar por você aonde você está, só me faça conhecê-lo. Deus te abençoe, viu, meu jovem? Deus te abençoe. Existe mais alguém hoje decidindo ao lado de Jesus? Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Há mais alguém nessa manhã tomando uma decisão ao lado de Jesus? Tem uma criança lá em cima também, Deus te abençoe, porque delas é o reino dos céus, né? Há mais alguém? Eu queria que os irmãos também depois aproximassem desses irmãos e orientassem um pouco mais sobre a igreja, como podemos servi-los, mas eu quero orar por você, quero dizer que eu estou à disposição para ajudar na caminhada da fé. Nós temos os grupos pequenos, temos as células. Pode contar comigo, tá bom? A turma da recepção vai dar algumas orientações de como podemos servi-los e ajudá-los na caminhada da fé. Fica de pé comigo, vamos ficar todos de pé. E eu queria que você que levantou a mão fizesse essa oração assim comigo. Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, o meu coração, porque eu reconheço que eu sou pecador e às vezes eu estou no papel do homem de lábios impuros, mas eu sei que eu tenho a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor, porque podemos olhar para a Tua cruz e dela receber graça e perdão. Eu me entrego nessa manhã a Ti. Quero viver no Teu caminho. Quero ser Teu. Converto o meu coração ao Senhor, porque eu sei que foi o Teu Espírito que transformou o meu coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.